Bom, estamos aqui iniciando mais um programa do Mídia Livre, né, do nosso querido companheiro Daniel. É muito importante que a gente tenha programas como esses, né, hoje no nosso país, né, diante de um cenário de tanta recessão, de um cenário de tantos cerceamentos de direitos, né, e você ter direito a falar, expor sua opinião e não ser censurado por isso, eu acho que é muito importante, né. Por isso, essa iniciativa do Mídia Livre é uma iniciativa muito importante para a gente hoje. Estou entendendo que nós vamos iniciar o nosso programa hoje com a notícia muito triste, né? Que é a do assassinato de um homem de 54 anos, lá no metrô de São Paulo, por ter defendido pessoas que estavam sendo agredidas simplesmente por sua orientação sexual, né? Nós precisamos lembrar, né, em que sociedade assim, nós estamos vivendo, né? Para que tantas pessoas sejam assassinadas pela sua condição, né? É importante sempre a gente lembrar que orientação sexual não é opção sexual, é orientação. A pessoa não vira uma coisa e depois desvira. Ela nasce daquele jeito e é uma condição da pessoa. A pessoa precisa ser respeitada, né? E nós estamos vivendo em que mundo, né? O avanço do conservadorismo é tão grande, Ibiapino, que a gente chega ao ponto das pessoas morrerem pela sua condição. Nós estamos voltando ao século XVIII, século XVII, onde as pessoas eram mandadas para a forca, onde as pessoas eram mandadas para a fogueira da Inquisição, por adotarem um comportamento que se diferencia da lógica tradicional, né? do que está colocado como tradicional pela sociedade, né? Então, assim, eu acho que, assim, antes de mais nada, é um absurdo, né? A gente está numa sociedade, num país diverso como é o nosso, num país que tem tanta etnia, num país que tem tanta diversidade, a gente ainda encontrar esses traços de brutalidade, né? E principalmente, assim, certamente, eu acho que a notícia não deixou muito nítido, mas certamente a pessoa que estava sendo agredida era um jovem, né? Era um jovem que estava sendo agredido por ser homossexual e foi agredido por alguém que com certeza deveria ser uma pessoa heterossexual, uma pessoa branca e tal, que faz a defesa de toda aquela perspectiva tradicionalista, né, da nossa sociedade. Então, é importante que a gente possa também fazer esse recorte, né, de juventude, porque hoje nós estamos vivendo num país que há 3, 4 anos atrás ninguém imaginava que a gente poderia viver de novo o que nós estamos vivendo hoje, né? Que é a recessão econômica, aliás, uma ditadura econômica, né? Que vai tirar direitos, né, de muita gente, né? Aí que nós estamos presenciando, né? Vai de PEC 55, passando por o que eles chamam de reforma trabalhista, que na verdade é tirar os direitos trabalhistas. Passando até, eu estava lendo ontem, por um marco regulatório da atividade sindical, ou seja, eles querem limitar a atuação dos sindicatos enquanto instrumento de avanço social, né, de discussão na sociedade, né? Então é importante que a gente lembre que momento é esse. A juventude tem um papel importante, sabe? Porque como é a turma que morre, que é espancada nos trens, dessa vez não foi um jovem que morreu foi um senhor que foi tentar defender, né? A gente tem um recorte que nós vamos precisar fazer na nossa sociedade, né? Que é o seguinte: nós estamos construindo o país está sendo construído por uma determinada classe social nesse momento, de tal forma que nós vamos voltar daqui a uns 20, 30 anos até um cenário econômico parecido com o cenário econômico que nós tínhamos há 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás, onde a gente tinha uma grande massa de trabalhadores e trabalhadoras extremamente pauperizados, com a juventude sem nenhuma perspectiva e os privilégios de Estado sendo garantidos para aqueles e para aquelas que estão em um estamento social mais privilegiado, né? Então, nós vamos precisar lembrar, inclusive, que esse grupo, esse agrupamento político,
ele não tem legitimidade para fazer isso, porque ele só governa para si. Como é que uma minoria vai governar um país para uma minoria, né? Em detrimento de outras coisas. Eu acho que esse debate ele traz um pouco também da perspectiva ética mesmo da ação das pessoas, né? O Ibiapino, né, Ibiapino, o que é que você acha desse elemento da ética, na ética na ação humana? Porque isso é uma questão humana também, né? Você está vendo pessoas com uma necessidade absolutamente vital, sem ter nenhum tipo de assistência, sem ter nenhum tipo de perspectiva, e permanecer seguindo nisso para garantir os seus privilégios. Isso é uma questão de ética muito difícil, né, Ibiapino? Bom dia, eu gostaria de abordar no debate do Mídia Livre de hoje exatamente esse aspecto da ética na ação humana. Você falou da questão desse assassinato que aconteceu em São Paulo, simplesmente que alguém achou de espancar uma pessoa porque era homossexual. Eu estudei há alguns dias a cultura surda e vi que em Roma, por exemplo, e na Grécia, eles assassinavam, determinação do próprio Estado, o surdo, porque para eles era um indivíduo doente, era inútil à sociedade, então eles assassinavam. Eles levavam para as montanhas e atiravam de montanha abaixo. Na ditadura militar, tanto no Brasil como na Argentina, nós vimos os maiores absurdos que se possa imaginar. O Papa Francisco, por exemplo, teve uma conduta muito ética. E numa conversa do Papa Francisco com uma juíza, no sentido da juíza anteceder, em nome de alguns padres jovens que haviam sido presos pela ditadura, a juíza disse: eu não posso fazer nada, porque eu tenho um filho de 4 anos e eu sei que se eu me intrometer nessa questão, vai sobrar para o meu filho, para mim, para a minha família. Então, quando você tem uma ditadura, como tivemos no Brasil, com o assassinato de milhares de pessoas, na Argentina com o assassinato de milhares de pessoas, toda a condição política, toda a condição humana foi subvertida. A ética foi subvertida também. Eu acho que todos nós, a juventude é fundamental no sentido de fazer a discussão ética na ação humana. O policial tem que trabalhar com ética, o político tem que trabalhar com ética, o jornalista tem que trabalhar com ética. Nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, uma onda de violência no Brasil, de intolerância muito grande, e é contra todo mundo, ninguém se salva disso. Os meios de comunicação, em minha opinião, têm responsabilidade por isso. Acho que a Globo influenciou muito, e a Globo ela tem uma equipe que trabalha a parte emocional. Quando ela quer que alguém fique com raiva, ela faz os programas apontando para que alguém sinta ódio. Quando ela quer que alguém chore, ela faz o programa apontando para que alguém se emocione e chore. Ela tem uma equipe muito preparada, inclusive com auxílio dos Estados Unidos, para fazer isso. De modo que, sempre que faltar ética na sociedade, nós vamos ter o risco severo de passar por problemas sérios, como o que estamos passando hoje no Brasil. Mas vamos então acreditar sempre na condição nobre do ser humano, na formação, no estudo. Acho que os livros são importantes. O livro é um bem civilizatório. Tiago e Josué, vamos fazer uma campanha, aproveitar a mídia livre, que, como você bem falou, ela contribui para que a gente possa passar a opinião com ética e com responsabilidade, mas colocando os pontos de vista, para que a gente possa desenvolver essa ideia do estudo, do aperfeiçoamento da ética em todas as nossas ações. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Esse ano de 2016, com tanto retrocesso, semana passada aconteceu aqui em Fortaleza um caso que passou desapercebido pela mídia geral. Uma adolescente de 15 anos foi proibida de assistir aula pelo simples fato dela estar portando boné na sua cabeça
e ela era de religião de matriz africana, tinha feito uma obrigação, e aí a professora a expulsou da sala de aula. E aí a gente foi pouco debatido na cidade, eu acho que só o jornal O Povo tocou no assunto, mas para a cidade no geral isso passou totalmente desapercebido. Nós tivemos vários casos de intolerância religiosa durante todo esse ano. Imagens de orixás foram queimadas lá em Brasília, gente que está sendo expulso nas comunidades lá do Rio pelas facções criminosas, em parceria com as igrejas universais que estão expulsando a nossa turma do terreiro. E que combinamos aqui, chegar até aqui a cidade de Fortaleza, mais precisamente no bairro Vicente Pison, onde uma aluna, aliás, de 15 anos, foi colocada para fora da sala de aula pelo simples fato de estar usando roupa branca e estar usando boné. E a professora não respeitou a orientação que tem a nossa Constituição, dizer que o Estado é laico, e fez essa violência contra essa adolescente. Na verdade, isso é só mais um caso de violência e intolerância na nossa cidade. E aí passa por vários problemas de políticas públicas mesmo que foram se degradando ao longo dessa gestão desse desgoverno do Roberto Cláudio, que aí desqualificou toda a política que tinha sido construída, que vinha sendo defendida junto com nossos povos de terreiro e comunidades tradicionais. E para finalizar esse ano de tantas percas e retrocessos, nós tivemos um fato muito triste, que foi a perca de um lutador social, que foi o companheiro Sula, Raimundo Nonato Sula, querido lá do Lagamar, companheiro que levou a sua vida toda para defender os negros, as classes mais oprimidas, os povos de terreiro, e 2016 o levou para junto do pai, que Olorum receba ele com muitas graças, mas dizer que foi um ano muito triste, um ano de muito retrocesso. Tem uma coisa, né, o Ibiapino, que é isso que o Josué coloca, que a gente precisa também fazer uma reflexão, né? A pessoa entrou na sala de aula, uma menina, para assistir a aula, e a intolerância religiosa não permitiu que ela permanecesse. Como é que fica esse elemento ético nesse debate aí, o Ibiapino? Eu penso, em primeiro lugar, que os familiares dessa jovem devem procurar a justiça e processar os responsáveis por esse ato absurdo. O Brasil é laico, todo mundo sabe disso, está na Constituição. Por isso, eu digo que é inaceitável. Então, é processá-la. A justiça é o caminho para os descaminhos que alguns ignorantes e preconceituosos constroem. Então, essa é a primeira coisa. Queria, em segundo lugar, aproveitar a oportunidade, eu ainda não tinha feito isso, para prestar minha simples homenagem ao Sula. Uma pessoa linda, extraordinária, comprometida com a vida, com a liberdade, cheio de esperança. E, infelizmente, eu nem sabia que ele estava doente. Recebi a notícia que já havia morrido. De modo que eu reconheço todo o trabalho e tudo que ele fez em prol da liberdade, da vida e tudo de bom que se possa imaginar. Queria aqui, ainda voltando para a questão ética, eu falei da imprensa e falei do comportamento que está surgindo no Brasil. Eu queria falar duas questões que me chamam muito a atenção. Primeiro é esse juiz Moro. Esse indivíduo, ele está trabalhando contra o nosso país e a favor da maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está em guerra permanente desde 1930. Essa guerra feita pelos Estados Unidos no mundo não tem outro objetivo. É somente para destruir os países e as empresas ligadas aos Estados Unidos construir. Isso é antiético.
E o Moro, de forma irresponsável, fez um acordo com os Estados Unidos para passar documentos sigilosos do nosso país para os Estados Unidos. E isso deve ser apurado. Se o Supremo Tribunal Federal tiver um pouco de ética, um pouco de coragem, tem o dever moral com esse povo, com esta nação, de investigar este indivíduo. Um outro caso que ele faltou com a ética foi no momento que ele mandou prender o ex-presidente Lula de forma coercitiva. A condução coercitiva existe, ela serve para mim, para você, para o Daniel, do Mídia Livre, para você, Josué, e para qualquer homem, para qualquer mulher. Mas em que condição? Quando a autoridade policial ou judicial manda, intima aquele indivíduo e ele não obedece à intimação. E não pode ser nem da primeira vez. Tem que intimar a primeira, a segunda e a terceira. A quarta vez aí tem que levar preso. Está correto isso. Esse juiz ordinário, colaborador da CIA e da maior potência mundial, que é os Estados Unidos, mandou prender coercitivamente o presidente Lula sem ter intimado Lula nenhuma vez. Isso é um crime, tem que ser denunciado. Eu tenho esperança que a juventude do PT, do PCdoB e de outros partidos vai fazer uma campanha em relação a isso, porque assim como fizeram com o Lula, que é uma personalidade mundial, pode acontecer comigo e com qualquer pessoa. Aí você sai da ética, você sai da lei e vai para a força bruta. Isso é inaceitável. O outro caso, para eu completar aqui, essa minha questão da ética na ação humana, é em relação a esse procurador da República, chamado Dallagnol. Isto é um ignorante e está também agindo contra a lei brasileira. Olha o que ele fez, José, você que tem trabalhado tanto com a população carente que não tem casa e se aproveita desse programa Minha Casa Minha Vida para adquirir a sua casa. Ele comprou 2 casas do programa Minha Casa Minha Vida, um valor aproximadamente de R$80 mil cada uma, e vendeu cada uma por R$150 mil. Então ele é um especulador. Meus senhores, minhas senhoras, meus jovens, amigos internautas, se tivesse sido, por exemplo, a Luiziane Lins, que tivesse comprado uma casa do programa Minha Casa Minha Vida e vendido pelo dobro, o que estaria dizendo a imprensa? O que estaria dizendo o Dallagnol? O que estaria dizendo o Moro da Luiziane? E se fosse qualquer uma outra pessoa, qualquer outra personalidade? Mas como foi o Dallagnol, ninguém diz nada. Isso é um absurdo. Aproveita a Mídia Livre, que faz um trabalho brilhante, Daniel, parabéns por isso, para denunciar essas 2 coisas que aparentemente não valem nada, mas é muito grave contra a democracia e contra os princípios éticos. É interessante, Ibiapino, não sei se você concluiu, mas tem uma coisa que quando eles fazem, eles assim, a turma da elite, né, e malcomunada com a turma dos Estados Unidos, quando eles fazem essas críticas a gente, quando eles tentam prender o Lula, quando eles criminalizam os partidos de esquerda, né, o PT, o próprio PCdoB, outros partidos de esquerda, o próprio PSOL, que é um partido, sociais. Os movimentos sociais e tal, quando eles fazem isso, eles utilizam argumentos que são argumentos do que dizem assim, é corrupto, entende? Fez coisa errada e tal. Sendo que quando eles fazem essas coisas, pessoas do seio do grupo de elite do nosso país fazem essas coisas, as coisas passam despercebidas, né? Quando falta a ética, chega a miséria humana. Olha, isso que você está dizendo é muito correto, muito importante ser dito. Veja bem, a esposa do presidente Lula comprou 2 patos, que é aqueles pedalinhos, animais, como é que chama aquilo? Pedalinho. Objetozinho de nadar, essa é a expressão. Os pedalinhos. Objetozinho de nadar, é um patinho que tem os pedalinhos e a pessoa vai pedalando dentro da lagoa. Pois bem, cada um custou R$1.500. A imprensa falava isso de dia e de noite, o tempo todo. Todo mundo falava isso.
as federações dos empresários gastaram milhões para fabricar um patinho de borracha para distribuir com as pessoas para ir para as manifestações. E por que isso? Por que os patinhos? Porque eles achavam, eles pensavam, essa elite que você falou, que um determinado sítio pertencia ao Lula, tinha um lago, portanto, como ela comprou os patinhos para os netos nadarem, então davam a entender que o sítio era do Lula. Pois bem, o ministro do usurpador Michel Temer ligou para outro ministro e disse: olha, libera a construção daquele prédio que foi proibido pelo IFAM para que ele seja construído, porque eu tenho um investimento de 5 milhões lá. O governo, usando o governo de forma antiética para criminoso, né? Para se beneficiar. A imprensa fala isso? Não fala isso, não tem discurso. Aí falta a ética, né, e chega a hipocrisia. O capitalismo, ele é hipócrita. O capitalismo é isto aí. E aí? Na verdade, para completar um pouco o que o Ibiapino falou, desse caso lá do IFAM, na verdade não eram só um Ibiapino. Na verdade, o golpista lá da Bahia, o Gedel Vieira Lima, tinha um, e a esposa, outro da família também tinha outro, dois andares acima dele, né? Na verdade, é os interesses públicos em detrimento do privado, né? Na verdade, isso ficou muito claro nesse governo do Michel Temer. E aí, para completar, Ibiapino, de tanto desgaste que essa turma desmontou, desses avanços que nós tivemos aí com o governo Lula, que foram fundamentais, tiraram milhões de brasileiros da linha da pobreza, os caras agora aprovaram aí, no apagar das luzes do recesso lá do Congresso, um pacote beneficiando as teles, que é o famoso escândalo das teles, que é algo em torno de 100 milhões, que dava inclusive, Ibiapino, para pagar o rombo que eles dizem da Previdência desse ano. Na verdade, alguns senadores, acho que Paulo Rocha, Vanessa Granzotin, Lindenberg Farias, entraram no STF para tentar barrar esse presente de Natal que o Michel Temer deu para as teles. Deu um parênteses, bem rápido assim. As telecomunicações foram privatizadas, ou seja, vendidas pelo Fernando Henrique Cardoso. Na época, estavam avaliadas em 150 bilhões, ele vendeu por 50 bilhões. Aí os compradores ficaram devendo ao Brasil dinheiro que eles tomaram emprestado ao BNDES, e vem o usurpador Michel Temer e anistia a dívida das empresas. Ao mesmo tempo que eles fizeram isso, estão colocando em risco a vida e o futuro dos trabalhadores atuais, que amanhã não terão aposentadoria e deverão morrer na miséria. E aí, Ibiapino, cada coisa que o governo Michel Temer faz tem um viés de corrupção. Na verdade, um dos assessores do atual ministro Gilberto Kassab, hoje é o ex-presidente da Oi, o assessor executivo lá no Ministério da Comunicação do canalha lá de São Paulo, vendido, Gilberto Kassab. E aí a gente não pode esquecer que nesse escândalo das teles, tem gente aqui do Ceará, né, Ibiapino? O senador Tasso Gereissati é um dos acionistas da Oi, que comprou a preço de banana na época da então Teleceará. Vendeu e comprou. Ele mesmo vendeu e ele mesmo comprou. Era o governador, né? Ele era o governador. E aí o nosso estado, Ibiapino, também está no centro aí das corrupções. A gente não pode esquecer que nas delações aí da Odebrecht, o senador Eunício Oliveira, que com todo desrespeito que tiveram os índios, colocaram um apelido no canalha de índio, ele está envolvido aí na delação da Odebrecht. E aí estão tentando incriminar o Lula de todo que é jeito. O Aécio já foi citado 5 vezes, já estão tentando arquivar. O José Serra já foi citado pela Odebrecht, mas os caras estão querendo de qualquer jeito desqualificar
a figura do nosso eterno, ilustre presidente Lula. Eu acho que 2017 vai ser um ano de muita luta, um ano de continuar defendendo a democracia, mas eu acho que é um ano de defender aquele cara que, quando assumiu a presidência do Brasil, ele fez um discurso dizendo que se ele terminasse o governo dele sem nenhum brasileiro comer pelo menos 3 vezes ao dia, ele teria cumprido a sua tarefa. E aí vamos continuar aí, vamos passar para o companheiro Ibiapino para ele fazer as considerações finais. Nós estamos no período de final de ano, é um período de tanta energia, de tanta solidariedade. Então aproveitar esse período aqui para desejar a todas e todos um país mais justo, um país mais correto politicamente e com mais justiça social. Essa é a nossa luta. Então desejar a todo mundo muita felicidade e que todos se empenhem para construir um Brasil melhor. E aí, Josué? Primeiro desejar a todos um feliz ano novo, de muita luta, e que 2017 será um ano de muitas batalhas, e convidar a nossa turma para assistir o nosso programa, né? E eu queria fazer um pedido também, o companheiro Daniel, o companheiro Ibiapino, o companheiro Matheus. Nosso querido e ilustre presidente Lula está tendo dificuldade de viajar ao Brasil. Era importante que nós, lutadores sociais, pudéssemos contribuir para que o presidente Lula continuasse andando o Brasil e desmascarando esse governo golpista, elitista do usurpador Michel Temer. É isso, né? Sua blusa do Lula aí tá bonita, viu? Você já tá no clima de fazer o Lula viajar, né? Não, é isso, eu acho que o programa foi muito bom. Agradecer ao Ibiapino, agradecer ao Josué, agradecer ao Daniel, nosso companheiro, né? É muito importante que a gente possa participar aqui desse programa. Esse programa é muito interessante porque ele leva gratuitamente para as pessoas, né, informação, com a possibilidade de debate. Você for embaixo aqui, você pode jogar seus comentários no YouTube e a gente pode fazer o debate. Eu acho que esse elemento da democracia é muito interessante, né? 2017 muito bacana para todo mundo. Vai ser um ano mais difícil, o povo está dizendo que é mais difícil do que o de 2016, mas é um ano que também nós vamos precisar resistir, viu? Resistir muito e lutar muito, porque quando tem mais desafios, também tem mais oportunidades para a gente poder trazer um país mais justo para todo mundo. Então assista o programa Mídia Livre e um grande abraço, gente. Bom 2017.